Essa mensagem não é para você me responder, é para você meditar, pensar, refletir, analisar, tirar suas conclusões e responder para si mesma. Responder para si mesmo. Não importa quem somos, e sim quem Deus quer fazer de nós. Vou te contar uma história que aconteceu. Havia um grupo que Jesus tivera de repreender publicamente por causa da dúvida e pela falta de fé, pelas inconstâncias da vida. Havia um grupo também que dormiu enquanto Jesus orava e o haviam negado enquanto ele estava na cruz. Este mesmo grupo, enquanto ele sangrava, se esconderam, não acreditaram na ressurreição e se recusaram a crer que ele havia ressuscitado, mesmo tendo ele previsto que isso aconteceria. Esse grupo, se a gente for analisar nesses dias de hoje, nenhuma igreja ou organização cristã ordenaria tais pessoas. Pelo contrário, olharia pelo crivo humano que eles não estavam aptos para carregar o propósito, que eles não poderiam assumir essa responsabilidade de levar o propósito e o nome do Senhor ser glorificado. Se fosse pelo crivo humano, este grupo de pessoas não eram dignos de receber uma missão tão especial da parte do Senhor. Mas, no entanto, algo incrível aconteceu para este grupo. Jesus fez o que apenas Deus é capaz de realizar, não o que os pastores e líderes fariam. Quando Jesus repreendeu este grupo, Jesus não hesitou, não ficou prolongando o seu discurso. Imediatamente, após dizer aquelas palavras, olhou para o mesmo grupo de pessoas e ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa história nós vamos conferir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 16 até o 20, nós vamos ver que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Esse grupo de pessoas eram os discípulos, aqueles a quem o Senhor havia escolhido. Não foi o discípulo que escolheu ao Senhor, mas sim, o Senhor escolheu os discípulos. E quando o Senhor aparece depois da sua ressurreição para os discípulos, ele dá uma ordem para aquelas pessoas tão falhas: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o projeto, aquilo que Deus tinha estabelecido para cada um dos discípulos, estavam de pé. Mesmo com as debilidades, mesmo com as falhas, mesmo com as indagações, o Senhor não desistiu de investir na vida daqueles discípulos. Precisamos entender o motivo por que Jesus conferiu àqueles homens essa grande tarefa, apesar da natureza humana e dos fracassos deles. Sabe o que isso representa? Quando fitava aqueles homens, Jesus não via quem eles eram, e sim quem podiam ser. Para você entender melhor, quando olhou Jesus aqueles homens, Jesus não estava vendo aquilo que eles eram, o que eles estavam sendo no presente. Pelo contrário, o Senhor já estava vendo aquilo que Deus iria fazer por intermédio deles. O que eles poderiam ser. Não são as nossas realizações passadas que Deus enxerga em nossos fracassos. Não são.
Pode ter certeza. Vou repetir para você entender. Não são as nossas realizações passadas que Deus enxerga, nem nossos fracassos, nossas dúvidas ou nossa descrença. Ele vê aquilo que pode realizar em nós. Isto é sobre isso que o Senhor está falando. Não importa quem somos, nem o que possuímos, e sim o que Ele pode fazer de nós. Você está compreendendo isso que Deus está falando? A igreja não surgiu de uma pregação excelente, com pessoas capacitadas. Pelo contrário, o corpo de Cristo foi gerado a partir de demonstração do poder do Espírito Santo, por meio da vida e do ministério de homens e mulheres como nós, como eu e você. Entenda isso. Deus não quer homens perfeitos. Deus não quer homens capacitados para cumprir o seu propósito. Deus quer homens com disposição, que estão disponíveis para receber o poder dele, para fazer coisas sobrenaturais, apesar das fraquezas e de muitas falhas. É certo de que os olhos deles não miravam suas fraquezas e seus fracassos, e sim o poder e a graça de Deus, de sua palavra. Olha só, quando lemos a Bíblia, às vezes falhamos em perceber que os grandes heróis da fé que derrotaram reinos eram pessoas como nós. A gente esquece desse detalhe, que Deus fez esses homens, essas mulheres triunfarem, vencerem. Por quê? Porque acreditaram no poder, na graça de Deus que estava sobre a sua vida, sobre a palavra de Deus que estava liberada sobre a vida deles. Mas eram homens falhos, assim como eu e você. Experimentavam fracassos, cometiam os mesmos erros, tinham as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e as mesmas tentações que nós. No entanto, quando Deus olha para nós, não nos enxerga como somos. Ele vê aquilo em que pode transformar-nos. Oh, aleluia! Vou repetir. Ele vê aquilo em que pode transformar-nos. É incrível. Ele olha para o grupo de discípulos duvidosos, descrentes e temerosos e ordena que ministrem em seu nome, com a sua autoridade e seu poder. Os discípulos eram humanos, mas Deus lhe conferiu uma tarefa e eles a realizaram. E por que você quer parar? Porque quer jogar tudo para o alto. Deus te confiou uma tarefa, homem. Deus te conferiu uma tarefa, mulher. Por que quer parar? Por que quer fazer do seu jeito? O Espírito Santo diz a todos nós hoje, não importa quem você é, e sim o que pode realizar se estiver nas mãos de Deus. O Senhor não depende de nossa fé ou de nossa espiritualidade. Apenas conta com o que pode realizar se estivermos dispostos a entregar-nos totalmente em suas mãos, como somos e exatamente como estamos. Então, seguiremos adiante em seu poder, para cumprir a tarefa. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e estes sinais seguirão aos que crerem. Qual vai ser tua resposta? Qual vai ser o resultado que você vai dar para Deus, mediante de tudo isso que Ele te confiou? Pare, pense e responda para si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida.